O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós, que a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, pois vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós. Senhor. Vocês que aqui estão, podem, por gentileza, se assentar. Hoje, nós temos a alegria de celebrar um apóstolo. O nome apóstolo, etimologicamente, significa aquele que é enviado de próximo de alguém. Não é enviado só de qualquer jeito. É alguém que estava perto. E por estar perto, ele é enviado para uma missão. Aqui já começa, meu irmão e minha irmã, a delimitar para nós o porquê de nossa fé. Não é uma fé, vamos dizer assim, simplesmente cristã. Nós somos católicos apostólicos. Porque nós cremos naquilo que foi transmitido a nós por estes homens, que estando perto de Jesus, foram enviados a ser testemunhas da ressurreição. Por isso que ninguém, na nossa fé católica, pode se outorgar o título de apóstolo. Apóstolo para nós são apenas 12, escolhidos pelo próprio Cristo, que conviveram com Jesus, que foram formados diretamente por Jesus, 3 anos, vamos dizer assim, morando juntos, que ouviram, viram, tocaram no verbo da vida, e como nos diz São João na sua carta, o que tocamos do verbo da vida, vos comunicamos. E aí você pode até me perguntar assim, padre, mas e Paulo, né? Paulo é um caso à parte. É o 13º apóstolo, vamos dizer assim, mas que continuou a missão dos 12. Por quê? À luz da fé, relendo a história espiritualmente, nós percebemos que o número 12 é importante. 12 é aquela comunidade que representa as 12 tribos de Israel. Por isso Jesus escolheu 12 apóstolos. Para falar assim, que o povo de Deus, o antigo povo das 12 tribos, agora tem nessas 12 colunas o seu novo formato. É o novo povo escolhido pelo próprio Redentor. Mas o que isso tem a ver com Paulo? Paulo foi chamado de apóstolo pelo próprio Cristo quando o Senhor apareceu de Damasco. E Paulo fez junto com os 11 uma missão. Porque enquanto Paulo pregava o Evangelho, um apóstolo estava no time reserva, vamos dizer assim. O apóstolo João.
autor do Evangelho, autor da sua primeira carta. E por que ele estava num time reserva? Ele não estava em missão com os outros 11, porque ele estava cuidando de uma missão que Jesus deu a ele no alto da cruz, de cuidar da Virgem Maria. João viveu por volta de 20 anos quietinho, em casa, cuidando de Nossa Senhora, até o dia em que Maria, sendo assunta ao céu, e Paulo, já tendo sido decapitado, João assume novamente o papel de apóstolo e continua a missão. Deus sempre contou com 12. E aqui o time está desfalcado, como nós vimos na primeira leitura. Porque dentre aqueles que Jesus escolheu, um não deixou ser tocado pela misericórdia. Judas Iscariotes. O problema de Judas Iscariotes não foi ele ter traído nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós ouvimos a lista começa com Pedro, né? É o nome das 12, e termina com Judas Iscariotes. É quase que para falar assim, de Pedro a Judas, é tudo farinha do mesmo saco. Todos nós somos assim. Jesus não escolheu homens perfeitos. Jesus não escolheu homens que tinham força física, que tinham inteligência, que tinham poder econômico, social. Jesus também sabia que esses homens tinham limites, tinham baixezas. E continua escolhendo assim. Não iludam vocês pensando que nós padres, que temos uma missão específica, falo de nós padres porque somos mais visíveis, somos perfeitos, santos, conseguimos ainda viver tudo aquilo que pregamos, quem nos dera? Porque ainda esbarramos com muitos limites dentro de nós e até fora de nós. E o problema para Jesus nunca foi os nossos limites, porque Ele sabe trabalhar muito bem com instrumentos imperfeitos. O problema de Judas foi que Judas, ao ter traído Jesus, não aceitou misericórdia para si próprio. Não deixou que o ressuscitado transformasse o seu coração. Não deixou que a humildade fizesse com que ele pedisse perdão. Ele desesperou de si mesmo. Ele se colocou no lugar de Deus ao dizer assim: o meu pecado não tem perdão. Ninguém na sua vida, meu irmão, pode falar isso para você. Ninguém pode dizer assim: você não tem jeito. Você é caso perdido. A este julgamento só pertence a Deus. E Deus não desiste de nós. Caso contrário de Judas Iscariotes, é Pedro, que também negou, que também traiu, mas olhando no olhar de Jesus, soube dizer: apesar de eu não ter tido força para falar que eu era seu discípulo, eu te amo. Jesus acolhe um coração arrependido e faz desse coração arrependido um instrumento do seu amor. Por isso Pedro confirmou os outros na fé. Estou falando disso porque eram 12. E ao não aceitar a misericórdia de Deus, Judas Iscariotes põe fim na própria vida. O time ficou desfalcado, ficou com 11. E aí é que aparece o apóstolo que nós celebramos hoje, Matias. Matias não era um qualquer um. Os apóstolos, para completar a vaga, né, vamos dizer assim, não abriu um processo seletivo, contrata-se apóstolo, remuneração, a cruz, perseguição. Não. Eles chamaram homens que desde o início, é o que nós ouvimos, estavam com eles. E que também viram com os olhos da carne nosso Senhor Jesus Cristo. E que viram Jesus ressuscitado. Dentre esses, 2 tinham um apreço dos apóstolos. Nós ouvimos aqui na primeira leitura. O primeiro deles, Bársabas, olha, tinha até um apelido interessante, era Justo.
Justo é a mesma coisa que falar assim, santo. E Matias, nem se fala muito de Matias. E aí, eles rezam e pedem a Deus que mostre, lançando à sorte, um sorteio mesmo, qual dos dois Jesus escolhia, o Senhor escolhia, para ocupar o lugar de Judas. E a sorte caiu sobre Matias. E Matias, então, foi agregado ao colégio apostólico. Aí, em Matias, nós ouvimos, ou melhor, nós vemos a concretização daquilo que Jesus nos diz no Evangelho. Não é a gente que escolhe, é Ele que continua escolhendo. É Ele que continua chamando. E continua chamando os indigentes, aqueles que realmente são, vamos dizer assim, miseráveis, que não têm nada a oferecer. Porque, meus amados irmãos, o que nós temos a oferecer enquanto discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não é aquilo que é próprio nosso. Nós temos a oferecer aquilo que dele recebemos, o amor. Como Ele nos amou, nós também amamos. Porque Ele nos amou, nós também fazemos o mesmo. Caso contrário, nós não somos testemunhas do ressuscitado. Nós começamos a ser impostores, porque queremos nos colocar no lugar do ressuscitado. Celebrar hoje, então, o dia do martírio de Matias, por isso nós usamos a cor vermelha, que lembra o amor, que lembra a caridade, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Matias amou tanto a Jesus que morreu, literalmente morreu, foi torturado e foi friamente morto por causa da perseguição do nome de Jesus. Assim ele mostrou o quanto ele era capaz de amar a Jesus. E por isso a gente veste o vermelho lembrando o sangue de Matias, o sangue dos apóstolos, mas ao mesmo tempo a chama viva do amor de Deus, que sem esse amor ninguém é capaz de derramar o sangue. E aprendemos com Matias aquilo que o Salmo responsorial nos diz: o Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Matias foi coroado com a glória do apostolado, porque em vida soube escolher estar perto de Jesus. Soube escolher a melhor parte, como Maria, irmã de Marta, estar aos pés de Jesus. Por isso ele viu, ele ouviu, jamais passou pela sua cabeça que o fato de estar perto de Jesus, em algum momento de sua vida, lhe competiria uma missão tão grande que lhe custaria a própria vida. Mas ao ser escolhido, Matias não negou. Pelo contrário, Matias generosamente aceitou, porque ele entendeu. Porque eu fui amado, e como eu fui amado pelo Cristo, preciso eu também ser instrumento desse amor. Que olhando hoje para o apóstolo Matias, o apóstolo histórico, que foi colocado no colégio apostólico para congregar e formar o povo de Deus, para mostrar que Deus continua chamando a todos, nos sirva de modelo e de inspiração, para doar por amor a nossa vida a Cristo, para assim também nós sermos testemunhas daquele que vive, que reina, que é o Senhor, e que sendo o Senhor, continua chamando a mim e a você todos os dias para perto dele, para que a nossa vida, plenificada no amor, seja instrumento de graça e salvação para muitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e elevemos, por intercessão de São Matias, ao ressuscitado nossas súplicas. A cada prece responderemos.